Olá, pessoal! Passando aqui só para lembrar a vocês que hoje é o último dia para solicitar o certificado. Ele comprova que você fez o curso e pode ser utilizado como horas complementares para a faculdade, além de ser um grande diferencial para ter em seu currículo. O certificado acompanha o material complementar do curso, que é um e-book exclusivo e que tem todo o conteúdo dos slides e está incrível. Bora para a aula? Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Andréia Rodrigues, sou fisioterapeuta e hoje a gente está na nossa quarta aula de bandagem funcional. Nós vamos agora entrar na parte prática da técnica. Até aqui nós vimos o conceito da bandagem elástica funcional, da bandagem funcional, seu histórico, benefícios, como ela pode ser aplicada. E hoje a gente vai mostrar, através do nosso modelo, as melhores aplicações. A gente tem uma infinidade aí de músculos no nosso corpo. Como a gente já viu, são mais de 600 músculos. A gente vai fazer a aplicação em algumas modalidades mais aplicadas e que os alunos têm mais curiosidade. E através dessa prática, vocês já vão ter um grande embasamento para aplicar no cotidiano e na prática clínica de todos vocês. A nossa primeira prática vai ser na atuação da paralisia facial. Então, a gente já sabe que as bandagens, ela tem 3 tipos de corte, né? A gente pode cortar a bandagem em forma em tiras de I, Y e no corte em garfo, né? Que é muito utilizado para a drenagem linfática, auxilia muito nesse processo. Então, nessa aplicação, a gente vai ver uma aplicação para cada, né? E nós vamos, aos poucos, mostrando alguns grupos musculares. Para a prática da bandagem funcional para a paralisia facial, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma anamnese desse paciente, verificar sua queixa clínica, a queixa principal, seu histórico, né, familiar, o histórico clínico desse paciente, e a gente vai perceber que esse paciente ele vem com uma depressão, né, uma queda de sobrancelha e na bochecha, né? E aí a gente, para tratar, a gente pode utilizar do recurso da bandagem funcional, porque a gente já viu os efeitos, os benefícios que ela pode ter para atuar com a paralisia. E como que a gente vai proceder com o tratamento? Primeiramente, a gente vai mensurar o tamanho da área a ser tratada. Então, aqui eu tenho uma bandagem, observem, ó, que ela é na cor preta, existem bandagens de todas as cores. Como a gente já viu em curso, a cor interfere no objetivo do meu tratamento? A gente já viu que não é mesmo? Independente da cor, a bandagem ela vai fazer o seu efeito. Na minha prática clínica, eu gosto muito de trabalhar com a bandagem de cor preta. Eu acho, dentre todas as cores, que é uma bandagem que tem melhor aderência, tá? Mas você fique a seu critério de escolher aquela bandagem que você quer trabalhar, a cor que você quer trabalhar. Por quê? A bandagem com cores, ela trabalha também muito com estímulo visual. Existe a bandagem ali que tem desenhos, né? Estampas para crianças. Isso faz com que a criança, às vezes, venha a ter uma adesão maior ao tratamento, ela aceite aquela bandagenzinha ali na área a ser tratada. Tem pacientes também que preferem cores mais neutras, como preta, bege. Há outras, às vezes, mulheres que preferem uma rosa. Então, isso é muito também a critério do paciente, o que você tem para oferecer para ele. Eu gosto muito da preta. O importante a gente saber da bandagem é que a bandagem ela é elástica, né? Então, ela tem uma elasticidade que eu vou mostrar para vocês. Vou fazer um pequeno corte aqui para a gente poder visualizar. Não vou cortar muito, porque é mais para conhecimento, tá bom?
A bandagem, ela tem uma elasticidade e que você vai poder trabalhar com ela da seguinte forma. Ó, soltei a bandagem aqui para vocês verem. Então, eu posso esticar 15%, 50%, 100%. Vocês estão vendo? Quem vai dar atenção a essa bandagem é o terapeuta. Então, estiquei um pouquinho, ó, 15%, 25% mais um pouquinho, 50%, toda 100%. O tipo de tensão que eu vou dar é o que vai fazer, a tensão e a direção é o que vai promover ali o tratamento, o objetivo do tratamento que eu quero ofertar. Então, baseado nisso, o que a gente precisa agora para aplicar no caso aqui de paralisia facial, que é a demonstração que a gente vai fazer. Então, para a gente começar a aplicar, primeiramente a gente precisa limpar a área. Então, a gente vai limpar essa área com algodão e álcool a 70%. Então, a gente limpa a área. Para quê? Para eu tirar toda a oleosidade, sujidade da pele e garantir que a bandagem tem uma boa aderência, tá bom? Para que ela fique mais tempo na região. Existem profissionais que usam o óleo de benjoim. Eu não trabalho com isso, eu uso álcool a 70% e tenho excelentes resultados. Então, a gente precisa só que a região esteja limpa de oleosidade, sujidades. Tudo bem? Então, a gente mede a área a ser tratada. Aqui eu já medi a área que eu quero tratar. E eu corto essa bandagem, as pontas, e arredondo-as. Para quê? Para que ela tenha uma melhor adesão. Quando a gente trabalha com bandagem, gente, não se espantem. Faz sujeira mesmo no seu espaço. Isso é natural, depois você vai ter que limpar, tá bom? E aí, eu já limpei a região, o que eu vou pedir para o meu paciente que tem a paralisia facial? Eu vou pedir para ele franzir o máximo que ele conseguir essa testa. Então, ele vai franzir, eu vou chegar e vou destacar aqui a âncora da minha bandagem. Franze a testa, por favor. Vou fazer botar essa âncora no lugar e vou, a partir de agora, ó, fazer uma leve tensão e esticar. E a partir disso, eu vou somente friccionar todos os lados dessa bandagem. Para quê? Para que eu ative o calor dessa bandagem. E eu vou falar para o meu paciente relaxar a musculatura. Observem que o paciente, quando relaxa a musculatura, ele permanece com essa sobrancelha, com essa musculatura mais suspensa, porque é esse o escopo. A gente quer proibir, evitar que essa musculatura caia, e a gente vai aos poucos dando estímulo, mecanoreceptores, né, para esse músculo, e os mecanoreceptores vão lá captar esses estímulos para que esse músculo consiga ter uma resposta adequada para o caimento, né, da paralisia facial. A gente pode também trabalhar a paralisia facial quando o cliente ele tem uma depressão, né, do músculo risório e cai realmente. E como é que a gente vai fazer a aplicação nessa área? Novamente, a gente vem, ó, e mede a área que eu quero tratar e vamos fazer o corte. Então, vou vir aqui, vou medir a área, o tamanho da área, faço o corte adequado. Há bandagens, pessoal, que vêm com essas marcações atrás, tá? E as que não tiverem, vocês realmente vão se guiar ali pelo tamanho que vocês mensuraram. Então, a gente corta essa bandagem. Então, aqui, ó, só para demonstrar, eu já cortei, tá bom? E vou arredondar as pontas. É obrigatório o arredondamento das pontas. Então, a gente arredonda cada pontinha para que a gente possa aumentar a durabilidade
dessa bandagem. Lembrando que a bandagem, ela, a depender da área que você aplica, ela pode ficar aí por até 7 dias, né, no paciente. Ela pode ficar de 5 a 7 dias. Na face, você não vai deixar o paciente ficar esse tempo todo. Você vai orientar esse paciente a utilizar ali durante o período que você aplicou e retirar à noite, tá? E se esse paciente, por exemplo, ele quiser sair, não, vou sair assim, por exemplo, vou no mercado assim mesmo com a bandagem, aconselhar ele a usar um boné, porque se ele pegar sol, vai ficar marcado, tá? Aí é a escolha do paciente, você não vai proibir o paciente de sair se ele quiser sair assim, tá? Mas a gente precisa entender. Então, para colocação da bandagem na parte ali da bochecha para a área da depressão, a gente vai limpar a área a ser tratada para tirar a oleosidade. Observem aqui que o nosso modelo, ele tem barba, tá? Ele tem pelos. O pelo não é indicado aplicar a bandagem em cima. O paciente tem que fazer uma tricotomia, ele tem que se depilar ali, porque o pelo, ele prejudica a aderência da bandagem na pele. Mas para fins de prática, a gente vai mostrar para vocês, mas fique sabendo que se você for aplicar, por exemplo, na região da perna, né, do reto femoral, no joelho, e esse paciente for do sexo masculino e tiver pelos na região, ou até mesmo na face que tenha barba, é indicativo pedir para fazer a tricotomia, tá? A depilação. Então, já limpei a área, vou fazer a âncora, ó, não produzo tensão, retiro aqui a bandagem, vou retirando a bandagem, faço um leve estiramento de até 50%, fricciono, né, para eu aderir bem essa bandagem no tecido que eu quero trabalhar, e ela fica ali ativa na região. Esse é o tratamento para paralisia facial. Se eu quisesse trabalhar com drenagem linfática nessa região, por exemplo, esse cliente está com o rosto edemaciado, inchado, eu poderia fazer? Sim, mas seria esse corte? Não. Seria o corte em garfo, ou seja, com as pelo menos 3 tirinhas aqui, porque eu iria promover uma facilitação da drenagem desse edema. Isso é indicado, por exemplo, para pacientes que fizeram cirurgias na parte dos dentes, fez, por exemplo, uma extração de dente ciso, está com a bochecha mais edemaciada, a área mais inchada, você pode aplicar em tiras, no corte em garfo. Bandagem aplicada no pescoço, né? O paciente chega até vocês relatando que ele está com uma dor quando ele faz o movimento de flexão do pescoço. Como é que eu posso fazer para reduzir esse quadro álgico aplicando a bandagem? Primeiramente, a gente já sabe que a bandagem ela é um método muito utilizado ali para promover o relaxamento muscular, a analgesia, né? E que ela, além de tudo, pode ser associada a outros tratamentos. Ela não deve ser aplicada sozinha, porque ela é um complemento, na verdade, de outros tratamentos que vocês irão realizar. Mas aqui ele chegou, e é uma parte prática, ele está me relatando que está com uma dor no ato da flexão desse pescoço. E aí, como eu vou proceder com o tratamento? Primeiramente, a gente vai, como falei, limpar a área. Então, a gente tem que ter um algodãozinho, né, com álcool a 70%. Vamos higienizar a área. Para que eu vou higienizar? Para que haja uma aderência maior dessa bandagem e para que a gente tire toda a sujidade, toda a oleosidade que está contida na pele do paciente. Então, a gente limpa. Logo em sequência, pessoal,
que a gente tem que fazer? A medição, não é mesmo? Porque senão, vou pegar um pedaço desse para colocar no pescoço desse tamanho? Não, né? E a gente não vai gastar fita à toa. Eu também vou botar conta? Não, a gente sempre corta um pouquinho a mais para que também não fique rente. Não economize na bandagem, mas tenha um bom senso ali, verificando a área a ser tratada. Outra questão que vocês podem me perguntar é: Andréia, não tem que trabalhar com luvas? A bandagem, a gente trabalha o tempo todo descolando essa parte posterior dela. Então, se você trabalhar com luva, a sua luva vai ficar tocando nisso aqui, vai rasgar a sua luva. Não acho legal. O que você tem que fazer é higienizar as suas mãos com água e sabão, isso antes e depois de qualquer atendimento, é norma, né, de biossegurança, e você aplicar antes do seu atendimento ao cliente álcool 70 nas suas mãos. Já está de bom tamanho. Outra questão também que vocês podem estar aí me perguntando é: a gente em todo atendimento não tem que estar de jaleco e touca? Sim, mas há também a preconização da NR32 que eu posso, principalmente mulheres que têm cabelos grandes, estar com o cabelo preso, né, e devidamente com rabo de cavalo, um coque, de forma que isso não fique caindo em cima do paciente. Como o paciente está sentado e eu estou com o cabelo devidamente preso, não tem nenhum problema, tá bom? É só uma relevância que eu achei um assunto relevante para a gente tratar agora. Mas vamos lá, vamos voltar para a prática da bandagem funcional. Então, já limpei a área, então eu venho aqui, ó, da inserção dos pelos até mais ou menos aqui na altura do meu externo, tá? Faço a mensuração, ó, e vou cortar essa bandagem. Então, agora a gente corta a bandagem. Você precisa de uma tesoura, tá bom? Nunca esquecer disso na hora de você atender o seu paciente, principalmente se você for na casa dele atender. Primeira coisa, para quem não tem prática, esse corte aqui é um corte em I. Mas aqui eu não vou colocar corte em I. Eu vou fazer um corte em Y. Então, para quem não tem muita prática, essa daqui, pessoal, ela tem, ó, as linhas. Então, eu sei exatamente o meio. 2 para cá, 2 para lá, aqui é o meio. Para quem não tem, vamos fingir aí que a sua bandagem a que você comprou não tem essa marcação. O que você vai fazer, ó? Você vai dobrar. Então, eu estou aqui dobrando para a gente definir o meio dela, tá bom? Então, vou fazer isso aqui para vocês terem uma noção de como funciona, e o que eu acho importante. Ó. E vou marcar o meio da bandagem. Já marquei. Observem que o meio dela ficou muito parecido com o corte que já tem aqui. E aí, o que eu vou fazer? Eu preciso de uma âncora, não preciso? A âncora vai ser aqui. A âncora tem que ser pequenininha? Não. Uns 2 a 3 dedos de âncora, tá bom. E aí, eu vou cortar essa bandagem. Então, estou aqui cortando a bandagem, porque eu estou fazendo um corte em Y. E o corte em Y é muito indicado, por exemplo, para estabilização de articulações, mas ele também pode ser usado em outras áreas, tá bom? Ah, é para estabilização, então só vou usar na articulação? Não, você pode usar em outras áreas. Então, já arredondei uma ponta e agora eu vou arredondar a outra ponta. Então, arredondei as 2 pontas, que é muito importante. E agora, eu vou destacar, ó, aqui, ó, a gente puxa mesmo, tá? Que ela corta. A minha âncora. A âncora, eu ponho pressão? Não, a âncora é só um ponto de apoio. Então, já limpei a área, ó, venho aqui. Faço a fricção para aderir e venho retirando aos poucos essa bandagem. Então, aqui a gente fica devagar, né? Porque a gente tem um corte em Y aqui, para não sair tudo.
E a gente vai retirar esse papelzinho. Às vezes, pessoal, a gente tem uma dificuldade maior de tirar o papel. Não tem problema, isso acontece, é natural, tá? Então, a gente já anexou, né? Já fez a adesão, né, da âncora. E agora a gente vai pegar, ó, fazer um leve estiramento dessa bandagem, em geral de 25% a 75%. Nessa faixa você já tem bons resultados. Eu gosto ali de trabalhar 50%, então faço, ó, um alongamento. Aqui seria 100%, não é isso, tá? Ó, um leve alongamento, um leve estiramento e venho contornando, ó, essa área até eu chegar aqui perto da onde nasce o cabelo aqui, o pelo, né? A mesma coisa agora eu vou fazer na região, do outro lado. Então, ó, eu faço um leve tensionamento e venho, ó, contornando toda a região que eu quero tratar, tudo bem? E sempre passando a mão para ter boa aderência. Então, a gente vem devagar, ó, passando e aderindo essa bandagem em toda a área que eu quero trabalhar. Bandagem para relaxamento da musculatura do pescoço. Então, o seu paciente chega para você falando que está com dor aqui na região do pescoço, na lateral. Como é que você pode tratar isso? Você vai fazer a avaliação, como a gente já falou, e vai higienizar a área. Então, ó, álcool em toda a área, em toda a extensão. A gente já investigou, já viu o que está acontecendo. E aí, como é que a gente vai fazer? Aqui, a gente pode aplicar um outro tipo de corte. Qual corte? Corte em I, né? Então, o que eu venho aqui, ó? Eu mensuro o tamanho desde o meu lóbulo aqui da orelha, ó, abaixo do lóbulo, pegando o pescoço, vindo até aqui a região próxima aqui do ombro, e já mensurei. E aí, o que eu vou fazer? Cortar essa bandagem, né, no tamanho ali que eu vi que se faz necessário. Então, cortei. E o que eu vou fazer, pessoal? Arredondar as pontas. Então, novamente, você vem, arredonda as pontas, para que essa bandagem tenha uma maior aderência. Lembrando que essa bandagem, se o paciente não desenvolver nenhum tipo de alergia, é difícil, tá? Às vezes acontece? Acontece. E se acontecer isso, professora, como eu vou fazer? Se acontecer, você vai aconselhar o seu paciente a retornar ao seu consultório e você vai remover essa bandagem ali com um pouquinho de óleo, tá? Um álcool 70, devagar para não machucar a pele. Ah, o paciente quer tirar em casa, então você vai orientar ele a fazer o uso aí de um óleo para que ele não lesione aquela pele, mas é muito difícil, porque a bandagem é hipoalergênica, ela não usa nenhum tipo de fármaco, medicamento em sua composição, tá? Então, ela é realmente uma bandagem que tem uma propriedade elástica e que é hipoalergênica e que tolera ali a água. Então o paciente não tem limitação de tomar banho, frequentar a piscina, a praia, tá? Eles têm bastante tolerância quanto a isso. E ela tem uma textura próxima à pele, porque ela é porosa, então ela permite também a troca ali de suor, não prejudica a pele não, é bem tolerado. Então o que a gente faz, ó? Próximo aqui ao ombro, eu venho, vou fazer a adesão, ó, ancoragem, tá bom? Aqui a gente vai retirar o restante, ó, da fita, a gente vai tirando devagar, tá bom? Nunca tire de uma vez assim não, porque corre o risco de embolar e aí você perder a fita. Então vai tirando devagar. E aí você já começa, ó, a aplicar a tensão. Existem pessoas que falam assim, para dor, eu posso aplicar tipo paper off somente em cima? Pode.
mas na minha prática clínica, de 25% a 50% de tensão, eu já tenho bons resultados. Então, eu faço uma leve tensão, vou aplicando em toda a região que eu quero trabalhar. E faço a adesão dessa tira em I. Se esse paciente tivesse com um processo de dor também aqui na frente, eu posso vir, tá, com uma outra tira dessa em I e complementar aqui, pegando toda essa região. Bandagem no ombro. Então, o paciente chega para você com dor no ombro. Como é que eu vou tratar, pessoal? Primeiramente, o nosso modelo está aqui sentado e nessa região a gente vai fazer o quê? Uma limpeza local, não é mesmo? Como a gente falou, então a gente vai passar álcool a 70%, higienizar toda a área. Para tirar toda a sujidade. Fazendo isso, o que a gente vai fazer? Qual é o segundo passo? Mensurar a área. Então, aqui eu venho... Qual o tamanho da área que eu quero tratar? Então, ele está com dor nesse local. Eu venho aqui, ó, mensuro a área, já vi, então eu vou fazer o quê? O corte no tamanho que eu quero. Nem a mais e nem a menos, porque eu não posso sobrecarregar ali a minha bandagem, né? Eu tenho que fazer no tamanho adequado. Vamos arredondar as pontas, ó, com a tesoura, para que essa bandagem dure mais tempo. Observe que é só a pontinha mesmo, ó, que a gente arredonda. Arredondei a ponta? Beleza. Aqui, como ele está com essa região do ombro dolorida, eu vou optar pelo corte em Y. Então, eu vou deixar a âncora aqui e vou cortar de forma que eu possa abrir e abranger toda essa área, ok? Então, como eu falei, essa bandagem, ela tem as marcações atrás. Se a sua, que você adquiriu, não tem, o que você vai fazer? Dobrar ao meio, a fim de que você tenha a marcação. Então, vou dobrar aqui, ó, para conhecimento de vocês, para vocês verificarem como faz, como se fosse dobrar uma folha de papel, tá, pessoal? E aí eu venho, ó, já marcou, eu venho e corto. A âncora, não deixe uma âncora muito pequena, aconselho vocês a não fazer isso, porque ela tem que ter pelo menos aí uns 3 dedos, tá? E aí a gente vai cortar aqui o papel. Destaquem, não tenham medo, você não vai rasgar a bandagem, porque a pessoa vai falar assim, eu vou destacar, vou rasgar a bandagem? Não. E aí você vai tirar o papel, ó, e nós vamos fazer a âncora. Então, vou botar a âncora aqui, ó, abaixo do local que eu quero, e a partir de agora, eu começo a retirar a área. Como eu vou fazer, Andréia? Bem, de 20% a 50%, como eu já falei, gera excelentes resultados. Então, se eu esticar, fazer uma banda tensa nessa bandagem aqui de 25% a 50%, tenho excelentes resultados em qualquer patologia. Não cheguem a 100%, porque isso pode lesionar a pele do paciente. Tem paciente que não reage bem, estica muito, ele fica incomodado, ele não sente um conforto. Então, eu particularmente não chego a 100%, eu fico na casa dos 25%, 50%, a não ser que eu queira uma estabilização articular muito grande. Aí é um outro cenário, tá bom? Mas para casos de dor, de 25% a 50%. Então, eu vou fazendo, ó, o contorno de toda essa área, ó, do meu ombro. E vou levando a ponta lá para cima. E passo, ó, o quê? O calor, o dedo ali, para ativar essa bandagem, para ela se aderir bem à pele. Então, já fizemos a primeira volta. Vamos agora para a volta anterior. Então, eu venho da mesma maneira, ó. Faço o estímulo.
Vou tirando devagar e vou, ó, contornando. Aqui é uma aplicação, tá? Para dor no ombro. E detalhe, mas o paciente ele tá com uma dor aqui no meio, eu quero potencializar. Você pode vir com um corte em I, ó, mensurar aqui, vou mensurar aqui, só para vocês terem uma visão. Então, estou arredondando as pontas, sempre arredondar. Nunca se esqueçam disso, então tem que levar a tesoura, tá? E eu posso vir agora, ó, e eu vou cortar aqui, ó, cortem mesmo, você não vai rasgar a bandagem, tá? E eu venho, ó, com ela, só para potencializar ali, e coloco na região. E aqui a gente finalizou a prática para dor em ombro. Bem, alunos, agora a gente vai para um outro grande músculo que, em geral, os pacientes relatam muita dor, né? Que é o peitoral, principalmente praticantes de atividade física, esportistas. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai higienizar a área, como a gente já viu. Então, vamos passar aqui, ó, um álcool para tirar toda a sujidade. E aí vocês podem falar que professora chata, né? Repetindo isso o tempo todo. Tem que repetir isso o tempo todo, senão a gente esquece, né? Tem que entrar por osmose em todo o processo. Então a gente limpa a área. Vamos fazer a mensuração do tamanho da área que eu quero tratar. Então aqui é essa área aqui, mas eu falei o que para vocês? Não economizem, né? Lógico que eu não vou fazer esse tamanho todo, mas vou esticar um pouquinho mais. Vou cortar a bandagem no tamanho adequado. Vou arredondar as pontas, sempre, né? Isso aí todo mundo já tá, ó, como eu falo, como que eu falo? Tinindo de conhecimento. Então, todo mundo arredondando as pontas aí da bandagem. E o que que a gente vai fazer, pessoal? Como aqui eu quero trabalhar essa porção, então eu vou fazer um corte em Y. Eu vou botar a âncora aqui e vou esticar essa área, pegando todo o peitoral. Então, vamos lá. Como eu já ensinei, dobre para quem não tem a fita pontilhada com a demarcação. Vocês façam aí a dobradura. E a gente vai cortando. Quando você cortar, não esqueça que você vai ter que arredondar a ponta, se você fizer o corte Y, né? Você vai ter que arredondar a ponta novamente. Então, aqui eu tô arredondando as pontinhas. Pontinhas arredondadas. O que que eu falei? Não tenham medo, não é mesmo? Então, ó, eu puxo mesmo a parte que eu quero destacar. Então, puxei. E eu vou fazer a minha ancoragem sem nenhum tipo de tensão na banda. Então, ó, ancorei, friccionei, né, para fazer a adesão dessa bandagem na pele, e aí eu começo o procedimento. Então, ó, vou soltar a tira.
E aí sim, eu venho circulando aqui a região que eu quero tratar, ó, esticando aqui até 50% a área que eu quero trabalhar. E a mesma coisa eu faço aqui na outra área que eu quero tratar. Faço a fricção para melhor adesão. Terminado o tratamento com bandagem para peitoral. Aplicação para reto abdominal. Como é que a gente vai fazer? A gente vai higienizar a área. Vamos mensurar essa área. Então, vem aqui, ó, a área que eu quero tratar. Mensurei. Vou realizar o corte. Então, o seu cliente está ali falando que ele está com uma dor no reto abdominal, você quer ali fazer uma bandagem, né, para auxiliar na mitigação desse quadro álgico. Você pode aplicar da respectiva maneira. O corte vai ser em I, tá bom? Então, a gente arredonda as pontas, como a gente já bem conversou. Posso cortar no meio, porque esse aqui eu não vou aplicar muita tensão. A tensão vai estar mais no meio da banda. Eu posso ir de 25% a 50%, que eu falei que em geral tem bons resultados, eu gosto de trabalhar. Então eu venho, ó, estico um pouquinho, 25, 50, 100. Então eu venho aqui, ó, 25, coloco no músculo e a âncora, ó, não aplico tensão. Faço a fricção. Finalizada a aplicação do reto abdominal. Bandagem elástica para dor na lombar. Existem dois tipos de técnica que a gente pode usar aqui. Eu posso usar o corte em I e fazer uma técnica que nós denominamos de H. Então, coloco duas bandas Is aqui e aqui, com corte em I, e mais uma transversal a elas, né, de forma que a gente venha a promover o quê? Um quadro álgico, a promover um relaxamento da musculatura paravertebral. E esse é um músculo que a gente também tem muita demanda em nosso consultório, né? Então, o que a gente pede para o nosso paciente? Primeira coisa, a gente vai limpar a área, porque eu já sei que é aqui, né, que a gente vai aplicar. Então, eu já faço a higienização da área. E eu peço para o meu paciente fazer uma flexão de tronco. Ele vai fazer esse alongamento e eu vou com isso promover o quê? Um afastamento, um alongamento dessa minha musculatura. A partir daí, a gente vem com o corte em I, a bandagem já está cortada para facilitar, com as pontas devidamente arredondadas, e eu vou colocar tanto de um lado quanto do outro. Então, vamos lá. Ó, destaco no meio. Tem pessoas, tem profissionais que colocam em paper off, tá? O que seria isso? Só coloca a bandagem sem nenhuma tensão. Eu sempre trabalho com um pouco de tensão, de 25% a 50%, eu prefiro, acho que tem bastante resultados. Mas vamos lá, estico um pouquinho. Faço a colocação na área que eu quero trabalhar. Agora eu venho para a próxima. Faço um pouco de tensão. Passo a mão, ó. Âncoras, que são as pontas, as extremidades, sem tensão.
E observem, eu poderia deixar assim? Sim. Eu tenho os bons resultados? Sim. Mas se eu quiser potencializar, se o meu cliente, meu paciente também tiver uma hérnia de disco, o que eu consigo fazer? Eu consigo criar uma estabilização aqui da seguinte maneira. Eu venho com outro corte, tá? Também I, com as pontas arredondadas, destaco, e esse sim, esse aqui eu não vou colocar tensão. E aí eu venho e faço a colocação. Passo a mão para melhor aderência da bandagem na região. E esse é o tratamento para lombar em corte H. Agora nós vamos realizar uma aplicação na coxa, né? No reto femoral. Então, às vezes, você vai receber um cliente que ele vai relatar que ele está com dor ali naquela musculatura do reto femoral ou no vasto lateral medial, mas o que é mais acometido é aqui, né, o reto femoral. E aí ele vai falar para você que ele veio às vezes da academia, ele já malhou muito, ele tem um músculo já hipertrofiado e ele está com uma dor ali local. Como é que você vai fazer para você promover um relaxamento muscular, para você inibir a ação daquele músculo que está com aquela banda tensa e você quer promover ali uma analgesia local? Primeira coisa, na coxa, você vai pedir para o seu paciente ficar em posição ortostática, ou seja, de pé, e fazer uma ligeira flexão com o joelho, com a perna a ser tratada. Então, quando ele fizer essa ligeira flexão, eu vou levantar aqui, você pede dar licença para o seu cliente, levanta, né, a bermuda. Pessoal, observem que ele tem, por ser homem, né, ele tem a perna com pelos. Eu não posso colocar a bandagem sobre o pelo. Isso causa muita dor na hora de retirar, além de não ter uma boa aderência. Então, o correto seria você relatar para esse paciente que para ele ter uma boa aderência à metodologia da bandagem, né, a terapia da bandagem, é ele fazer a tricotomia da região. Aqui, por ele ser um modelo e ter pelos, o que a gente vai fazer? A gente vai mostrar a técnica, vocês já viram na prática como faz, e a gente vai fazer uma simulação. Então, qual é o corte adequado? Corte em I, observem que a tira é um pouco maior, tá? E aí, eu arredondei as pontas, como a gente já mostrou, e como ele está reclamando, que ele está com a musculatura muito tensa e ele precisa fazer uma analgesia, eu vou retirar, né, a parte da cola, da fita que tem a cola, vou aplicar a bandagem, vou fazer a adesão da âncora, né, e vou estender essa aplicação por toda a coxa e vou permanecer ali com essa bandagem aplicada por até 7 dias no máximo. Em geral, são 5 dias, mas podendo chegar até 7, ok? Assim é a forma de aplicação. Tensão, eu posso colocar leve a moderada. Então, coloquem aí de 20% a 50%, tá bom? 25% a 50%. Já está de bom tamanho, vocês têm excelentes resultados. Para a gente agora finalizar a nossa prática da bandagem funcional, né? Porque se eu pudesse, eu ficava aqui o tempo inteiro falando para vocês, tem tantos grandes músculos que a gente pode fazer a aplicação, mas a gente já conseguiu visualizar nessa prática o corte em I, o corte em Y, e agora a gente vai ver o corte em garfo. Isso aqui é uma bandagem, né? Igual o corte em I. Então, eu arredondei as pontas, porém, o que tem de diferente aqui? Eu fiz, um corte em garfo. Eu fiz dessa bandagem I, eu fiz 3 cortes, ok? E eu arredondei todas as pontas, tá bom? E para que esse corte aqui é importante? Ele é excelente para promover
e auxiliar na drenagem dos fluidos orgânicos ali, por exemplo, drenagem linfática. Então, é essa aplicabilidade que a gente vai ver agora. Posso fazer essa aplicação, por exemplo, aqui na face, como a gente já falou, quando o paciente fez uma cirurgia odontológica, está com a bochecha, a região da ATM inchada? Sim, por que não? Posso fazer essa aplicação no abdômen após uma abdominoplastia, uma lipoaspiração? Por que não? Né? Posso fazer nas minhas pernas, no meu gastrocnêmio, na minha panturrilha? Sim, por que não? Né? Então, eu trouxe para vocês até agora o corte em I, o corte em Y e o corte em garfo, tá bom? E é isso que a gente vai ver agora. E a gente está com o nosso modelo aqui. Vamos dizer que ele fez uma lipoaspiração ou abdominoplastia, ele fez uma cirurgia na região, está um pouco inchadinho, com concentração de líquidos, e eu quero fazer um procedimento que auxilie esse processo de drenagem. Como eu vou aplicar? Da mesma forma, né? Então, a gente vai fazer, ó, o destaque da âncora. Não tenham medo de rasgar, tá? Esse papel, ele realmente tem essa finalidade. Então, aí, ó, eu vou destacar a âncora, ok? E vou, cuidado, observem, muito cuidado, ó, para essas tirinhas não saírem, porque isso dificulta muito essa aplicação da técnica. Ela tem que estar aqui, a gente vai tirando ela de acordo com a colocação de cada tira, não é para colocar tudo de uma vez. Então, ó, coloco aqui a âncora na região que eu quero, tá? Então, coloquei ela aqui. Não faço nenhum tipo de tensão, não é mesmo? E eu venho agora, ó, destacando cada tirinha, fazendo um leve tensionamento e direcionando, ó, para os linfonodos, no caso aqui, os linfonodos inguinais. Na segunda, eu faço a mesma coisa, ó, a segunda tirinha. Tiro um pouco, ó, faço uma pequena extensão, ó, 100%, eu não quero, lembra? Então, eu fico ali na faixa de uns 25%, 50%. Venho também estirando. No final da âncora, ó, coloquei por cima da roupa. Observem. Isso aqui não procede na prática clínica, tá? Porque aqui eu tô com o meu modelo, eu não vou abaixar aqui a cueca dele, não vou expor ele aqui em gravação. Mas o certo lá com o seu cliente é você pedir licença, descer um pouco aqui a roupa e anexar na pele, tá? Deixar isso aí muito bem claro. E eu venho para a terceira tira, que é a mesma coisa, ó, 25% a 50%, venho fazendo a mesma coisa, reparem, vai vir para cima da roupa. Na prática clínica, não é assim. A gente tem que botar direto na pele, tá? Venho, nunca se esqueçam de friccionar a região para a bandagem aderir à pele. Eu posso vir com esse mesmo corte e colocar para cá? Posso. Eu posso vir com esse mesmo corte daqui para cá? Posso, tá? Posso vir daqui de cima, se tiver inchado, para baixo? Posso. Se fosse a mama, né? O paciente fez uma cirurgia, colocou silicone, eu quero ajudar na drenagem, eu posso fazer? Pode, tá? A técnica quem vai determinar é você. Então, nós vimos os tipos de aplicação. A bandagem ela pode ser utilizada com corte em Y, né? Nas articulações para estabilização do joelho. Eu tenho corte em X. Eu vou mostrar para vocês o corte em X para vocês entenderem como é que faz. Mas ele é muito usado também em cima do ponto de dor. Você coloca ele ali, faz uma leve tensão, faz a colocação. Mas como a gente não fez a aplicabilidade dessa técnica aqui, eu vou fazer o corte e vou fazer como se fosse
aqui no músculo para vocês terem uma noção. Então, peguei a bandagem, vou mensurar na área, como a gente viu, né? Vou cortar. Vou arredondar as pontas. E o corte em X, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer como se eu fosse dividir, né? A gente não faz aquela marcação, só que eu não vou dobrar. Eu vou dividir, só que em vez de eu chegar até o final, eu vou chegar até a metade. Então, ó, só virar aqui para eu ver a metade, não ficar torto nem feio para vocês. Então, cheguei aqui até a metade. Até um pouquinho menos. Cheguei aqui também, ó. Observem que... Só deixar a tesoura de lado. Ó, um corte em X, ó. E aí, como que eu faço a aplicabilidade disso? Não pode esquecer de arredondar as pontas. Eu acabei de cortar, aqui tá redondo e aqui tá quadrado. Então, também tem que fazer a mesma coisa. Arredondar as pontinhas. Então, é tudo com muita calma, né? Vou destacar aqui no meio. E vou fazer a aplicação na área para vocês terem uma noção, porque a gente acabou que não abordou esse tipo de corte aqui. Então, por exemplo, coloco aqui no local da dor. Esse corte em geral, a gente não faz muita atenção na fita. Vou destacar essa fita aqui um pouquinho, que é sempre importante. Então, aqui, ó, eu venho. Esse aqui é o corte considerado corte em X. E você pode colocar ele em cima do ponto de dor sem promover a tensão na banda da fita. Pode ser na modalidade paper off. Então, alunos, chegamos ao final da nossa prática. Espero que esse curso tenha sido enriquecedor e agregador à vida acadêmica e profissional de cada um de vocês. Foi um prazer imenso estar com vocês nesse curso. Eu agradeço imensamente a participação de todos vocês, agradeço ao SES, à equipe, pelo carinho, né, pela confiança, e espero que vocês estejam aqui conosco sempre, porque afinal é uma instituição maravilhosa, tem cursos excelentes a oferecer para vocês. Então, pessoal, fiquem todos com Deus, corram atrás de novos conteúdos, não desistam de estudar, porque estudar gera possibilidades e faz a gente crescer profissionalmente e pessoalmente, não é mesmo? Espero que todos aqui estejam saindo, ó, tinindo de conhecimento. Até a próxima e fiquem todos com Deus.